A paz, irmãos. Bem-vindo ao canal Plenitude da Palavra. Aqui vocês vão encontrar vídeos que vão edificar a sua vida espiritual. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe o vídeo. Deus abençoe vocês. Você ouviu falar da paciência de Jó e viu que o Senhor finalmente realizou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Tiago capítulo 5, versículo 11. Frequentemente precisamos ser lembrados do que ouvimos, pois estamos prontos demais para esquecer. Também somos tão lentos para considerar e medir sobre o que ouvimos, que é proveitoso refrescar nossas memórias. Neste momento, somos chamados a lembrar que ouvimos falar da paciência de Jó. Confiamos, entretanto, que fomos além da mera audição, pois também vimos na história de Jó aquilo que se pretendia colocar vividamente diante dos olhos de nossa mente. Você ouviu falar da paciência de Jó e viu que o Senhor finalmente realizou. O padre católico romano professa fazer os homens ouvirem a voz do Evangelho vendo, mas a maneira bíblica é fazer os homens verem a verdade ouvindo. A fé, que é a visão da alma, vem pelo ouvir. A intenção de pregar o Evangelho ao ouvido é tornar claro a todos a administração deste ministério, que desde os séculos foi guardado em Deus, que criou todas as coisas. Efésios capítulo 3, versículo 9. A visão interior é o resultado de toda audição frutífera. Agora, o que deve ser visto nas Escrituras é um pouco mais profundo e exige mais reflexão do que aquilo que é meramente ouvido. Você ouviu falar da paciência de Jó, uma história interessante que uma criança pode entender, mas é preciso ensino divino para ver o fundo dessa narrativa, para descobrir a pérola que está em suas profundezas. Só pode ser dito de discípulos iluminados. Vocês viram o que o Senhor finalmente realizou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Ao mesmo tempo, o que é visto também é mais precioso para o coração e enriquece mais abundantemente a alma do que qualquer coisa que seja apenas ouvida. Eu percebo que é um benefício real para nossas mentes ter ouvido falar da paciência de Jó. Isso nos conforta e fortalece em nossa resistência, mas é infinitamente melhor ter visto o que o Senhor finalmente realizou e percebido a ternura e a compaixão duradoura que são exibidas mesmo em seus dolorosos castigos. Este é realmente um veio de prata escolhido, pois aquele que o cavou é muito mais rico do que a pessoa mais superficial, que apenas ouviu falar da paciência de Jó e, portanto, apenas reuniu verdades superficiais. A paciência de Jó, como ouvimos falar, é como a casca de alguma noz rara das ilhas das especiarias, cheio de fragrância, mas o que o Senhor finalmente realiza. Observe bem a razão pela qual o texto nos lembra o que ouvimos e vimos. Quando somos chamados ao exercício de qualquer grande virtude, precisamos invocar todas as ajudas que o Espírito Santo nos concedeu. Precisamos gastar toda a nossa riqueza de audição e visão em nossa guerra celestial. Frequentemente, seremos forçados a preparar nossas mentes para as batalhas espirituais, lembrando-nos dos exemplos que ouvimos, como o de Jó. A paciência de Jó nos equipará para a luta, e o que o Senhor finalmente realizou, que vimos, reforçará todo o processo de capacitação. A virtude que somos chamados a exercer é a da paciência, e, portanto, para nos ajudar a fazê-lo, somos lembrados das coisas que ouvimos e vimos. A paciência é uma graça tão difícil quanto necessária, e tão difícil de obter quanto preciosa quando conquistada. O texto é precedido por uma tripla exortação à paciência. No 7º versículo lemos: portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. E novamente, veja como o fazendeiro espera que a terra produza sua valiosa colheita e como ele é paciente com as chuvas de outono e primavera. Você também seja paciente e permaneça firme, porque a vinda do Senhor está próxima. Tiago capítulo 5,
versículos 7 e 8. Mais adiante, no 10º versículo, lemos: Irmãos, tomai como exemplo de paciência diante do sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Observe novamente que 3 vezes somos exortados a ser paciente. Não é verdade que em nossas vidas hoje temos uma grande necessidade de paciência? A maioria de nós é deficiente nesta excelente graça e, por causa dela, perdemos muitos privilégios e desperdiçamos muitas oportunidades nas quais poderíamos ter honrado a Deus. Poderia ter sido um exemplo notável de cristianismo e poderia ter beneficiado grandemente nossas próprias almas. A aflição foi o fogo que teria removido nossas imperfeições, mas a impaciência nos roubou sua purificação. A impaciência é inútil, desonrosa e prejudicial. Nunca nos trouxe recompensa ou qualquer bem e nunca trará. Suponha que a razão pela qual somos exortados 3 vezes a ganhar paciência é porque precisaremos muito dela no futuro. Entre aqui e o céu, não temos garantia de que o caminho será fácil ou que o mar será tranquilo. Não temos nenhuma promessa de que seremos mantidos como flores em uma estufa, protegidos do sopro da geada, ou que seremos protegidos do calor do sol. A voz da sabedoria diz: seja paciente, seja paciente, seja paciente, esteja pronto para as provações que virão. Suponho também que somos exortados repetidamente a ser pacientes porque é uma conquista tão grande. Não é brincadeira de criança ser burro como ovelha diante de seus tosqueadores e ficar parado enquanto as tosquias estão tirando tudo o que nos aqueceu e confortou. O cristão mudo sob a vara aflitiva não é uma pessoa comum. Coiceamos como um boi que sente o aguilhão pela primeira vez. Somos, a maioria de nós, durante anos, como um touro jovem desacostumado ao jugo. Seja paciente, seja paciente, seja paciente. É a lição que precisa ser repetida muitas vezes em nossos corações, mesmo quando temos que ensinar às crianças repetidas vezes as mesmas palavras, até que elas as saibam de cor. É o Espírito Santo, sempre paciente com as nossas frustrações, que nos chama a ser paciente. É Jesus, o sacrifício sem murmurações, que nos incumbe de ser pacientes. É o Pai tolerante e misericordioso que nos ordena a ser pacientes. É o Pai tolerante e misericordioso que nos ordena a ser pacientes. Ó, você que logo estará no céu. Meditemos brevemente sobre esses 2 pensamentos. Primeiro, somos lembrados da vantagem de ser paciente, e não é uma virtude inédita. Você ouviu falar da paciência de Jó. E, em segundo lugar, somos ordenados a ser pacientes, e não é uma virtude irracional, pois você viu que o Senhor finalmente realizou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Não é uma virtude inédita ser paciente. Você ouviu falar da paciência de Jó. Observe que a paciência de Jó era a paciência de um homem igual a nós, imperfeito e cheio de fraquezas. Alguém disse com razão: ouvimos falar da impaciência de Jó, bem como de sua paciência. Fico feliz que o biógrafo divino tenha sido tão imparcial, pois se Jó não tivesse sido um tanto impaciente, poderíamos ter pensado que sua paciência era algo único e acima do alcance de homens e mulheres comuns. Os traços de imperfeição que vemos em Jó provam ainda mais poderosamente que a graça pode fazer grandes exemplos de pessoas comuns e que experimentar sentimentos de ressentimento sob a aparente injustiça não precisa impedir uma pessoa de se tornar um modelo de paciência. Sou grato por saber que Jó de fato falou um tanto amargamente e provou ser um homem comum, pois agora sei que foi um homem como eu que disse: o Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, versículo 21. Era um homem de carne e osso, como o meu, que disse:
Aceitamos o bem de Deus e não nos incomodamos? Jó capítulo 2, versículo 10. Sim, foi um homem de paixões semelhantes às nossas que disse: ainda que me mate, nele esperarei. Jó capítulo 13, versículo 15. Você ouviu falar da paciência de seu senhor e mestre, tentou imitá-la e meio que se desesperou. Mas agora você ouviu falar da paciência de seu servo Jó, e sabendo como Jó sabia disso, seu Redentor vive. Você deve ser encorajado a imitá-lo em submissão obediente à vontade do Senhor. Observe que a paciência de Jó era a paciência de um homem muito experimentado e testado. Jó não poderia ter demonstrado paciência se não tivesse suportado provações. E ele não poderia ter demonstrado uma paciência cuja fama ressoa através dos tempos, até os nossos dias, se não tivesse experimentado uma aflição extraordinária. Reflita então que foi a paciência de um homem que foi testado em suas riquezas e bens. Toda a sua riqueza foi tirada dele. Restaram 2 ou 3 servos, deixados apenas para lhe trazer más notícias, cada um dizendo: sou o único que escapou para lhe contar. Seus rebanhos e seus rebanhos se foram. A casa em que os seus filhos se encontraram foi destruída, e o homem principesco de Uz sentou-se entre as cinzas. Você já ouviu falar da paciência de Jó na perda de sua propriedade e riqueza? Você não viu que, se toda a sua riqueza foi perdida, Deus ainda é o seu Pai rico? Reflita que foi a paciência de um homem que foi levado a sofrer provações familiares extremas. Todos os seus filhos foram mortos sem aviso, morrendo enquanto festejavam e bebiam, sem a consciência de fazer algo errado. Homens e mulheres geralmente estão desprotegidos e, em certo sentido, despreparados, pois o Espírito não o está convencendo de nenhum pecado. Seus filhos morreram repentinamente e havia um grande mistério sobre isso, pois um forte vento veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que instantaneamente desabou sobre eles. E tal incidente deve ter feito Jó imaginar em sua mente que foi causado pelo julgamento de Deus ou pela influência de Satanás. Tais pensamentos devem ter sido muito dolorosos para Jó. A morte de seus queridos filhos foi tão inesperada e bizarra, mas aconteceu e eles se foram. Nenhum filho ou filha foi deixado. Todos se foram. Todos se foram. Jó senta-se entre as cinzas como um homem sem filhos. Você ouviu falar da paciência de Jó. Ter paciência ao experimentar dor e tristeza. Paciência mesmo quando Satanás continua a tirar suas flechas flamejantes. Então, e aqui falo principalmente para mim mesmo, você ouviu falar da paciência de Jó sob a aflição pessoal. Foi bem dito por alguém que conhecia a humanidade brutalmente bem que suportamos facilmente as aflições de outras pessoas. Mas quando toca nossos próprios ossos e carne, essas provações podem ser esmagadoras e precisamos de uma quantidade incomum de paciência. Provavelmente nenhum de nós jamais conheceu o mesmo grau de dor amarga que Jó deve ter sofrido. E ainda assim tivemos muitas noites cansativas e dias tristes. Cada osso de nosso corpo reivindicou uma proeminência na angústia, e cada nervo tornou-se uma estrada para os exércitos de dores marcharem. Sabendo o que é sentir lágrima de gratidão em nossos olhos apenas por termos sido revirados em nosso leito de doença. Jó, no entanto, nos supera de longe. Vocês ouviram falar da paciência de Jó e sabem como ele não pecou quando estava coberto de feridas dolorosas desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Além de tudo isso, Jó suportou o que talvez seja a pior forma de provação, a saber, sofrimento mental. A conduta de sua esposa deve tê-lo entristecido muito quando ela o tentou amaldiçoar a Deus e morrer. Seja qual for a intenção dela, ou seja, como for que suas palavras possam ser traduzidas, ela obviamente falou como uma mulher tola quando seu marido precisava de apoio e consolo sábios.
E então aqueles consoladores miseráveis, seus 3 amigos, ó, como eles aumentaram sua miséria. Os mortais de sangue frio zombam das queixas sentimentais, mas falo do fundo do coração quando afirmo que as dores que não quebram ossos ou causam qualquer perda financeira podem ainda estar entre os chicotes mais agudos da tristeza. Quando a dor entra na alma, conhecemos a própria alma do sofrimento. Veja como os amigos de Jó o perturbaram com argumentos e o preocuparam com acusações. Esfregavam sal em suas feridas, jogavam pó em seus olhos. Suas ternas misericórdias eram cruéis, embora bem intencionadas. Ai do homem que em sua honra mais sombria é vaiado por seus amigos. No entanto, o herói da paciência não pecou. Você ouviu falar da paciência de Jó. Jó estava em todos os aspectos em uma situação muito difícil e angustiante. Ele não estava inventando ou imaginando o mal. Seus sofrimentos não foram perdas imaginárias nem calamidades menores. Ele não havia perdido um filho de uma família numerosa, nem alguns milhares de uma vasta fortuna, mas foi levado aos níveis mais profundos de dor e tristeza, pobreza abjeta e terrível tormento de corpo e mente. Mas apesar de tudo, você ouviu falar da paciência de Jó e ouviu mais sobre sua paciência do que sobre seus sofrimentos. Que misericórdia maravilhosa ter ouvido falar de tal homem e saber que um de nossa própria raça passou pela fornalha ardente e ainda assim não foi consumido. A paciência de Jó foi a paciência de um homem que resistiu até o fim. Nenhuma avaria ocorreu. Em todas as etapas ele triunfou e no ponto máximo foi vitorioso. Traços de fraqueza são manifestos, mas são majestosamente cobertos por evidências de poder gracioso. Que homem maravilhoso ele era com todas aquelas dores e sofrimentos, ainda dando testemunho de seu Deus, dizendo: Ele sabe o caminho que eu sigo. Quando ele me provar, sairei como ouro. Jó capítulo 23, versículo 10. Ele raciocina bem mesmo no calor de seu zelo apaixonado por seu personagem. Ele também raciocina bravamente e discerne corretamente os pontos de seus adversários como um lógico treinado. Ele se apega firmemente à sua integridade e não a abandona. Que o melhor de tudo, ele clama: Eu sei que meu Redentor vive e que no final se levantará sobre a terra. E depois que a minha pele for destruída, ainda em minha carne verei a Deus. Jó capítulo 19, versículo 25 e 26. O inimigo não conseguiu triunfar sobre Jó. Ele o jogou em uma pilha de cinzas, e ela se tornou seu trono, mais glorioso do que o trono de marfim de Salomão. As feridas dolorosas com que o adversário cobria o patriarca eram mais honrosas para ele do que a armadura dourada de um guerreiro. Nunca o príncipe das trevas foi mais completamente espancado do que pelo aflito patriarca, e em vez de ter pena do sofredor, minha pena se transforma em desprezo por aquele espírito caído que deve ter ruído seu próprio coração e bebido grandes goles de amargura ao se ver frustrado em todos os pontos por alguém que havia sido colocado em seu controle e poder e alguém que era da raça débil do homem. Certamente nisso Satanás experimentou uma antecipação do ferimento ameaçado no portão do Éden para ser dado a ele pela semente da mulher. Sim, Jó resistiu até o fim e, portanto, ele permanece como um pilar na casa do Senhor. Não podemos perseverar até o fim também? O que impede a graça de se glorificar em nós? Podemos dizer mais uma vez que a paciência de Jó é a virtude de quem assim se tornou uma grande força para o bem. Você ouviu falar da paciência de Jó? Sim, e através dos tempos temos ouvido falar da paciência de Jó, e o céu ouviu falar da paciência de Jó, e o inferno também, e não sem resultado em cada um dos 3 mundos. Entre homens e mulheres, a paciência de Jó é uma grande força humana e espiritual. Esta manhã,
Ao meditar nele, senti-me envergonhado e humilhado, como milhares o fizeram antes de mim. Perguntei a mim mesmo: o que sei sobre a paciência quando me comparo com Jó? E senti que era tão diferente do grande patriarca quanto poderia ser. Lembro-me de um ministro que ficou um tanto irritado com alguns de sua congregação e, portanto, pregou sobre o texto de Levítico, capítulo 10, versículo 3, que diz: Arão permaneceu calado. Foi observado que a semelhança do pregador com Arão não ia além do fato de que Arão permaneceu em silêncio e o pregador não. Devemos confessar humildemente que nossa semelhança com Jó é a mesma. Jó foi paciente e nós não? No entanto, ao pensar na paciência de Jó, isso me fez ter esperança. Se Jó foi paciente sob provação e sofrimento, por que eu não deveria ser paciente também? Ele era apenas um homem. O que foi produzido em um homem pode ser produzido em outro. Ele tinha Deus para ajudá-lo, e eu também. Ele poderia recorrer ao Redentor vivo, eu também. E por que eu não deveria? Por que não devo alcançar a paciência tão bem quanto Jó? Fiquei feliz em acreditar que, pelo poder do Espírito Santo, eu também poderia suportar a vontade de Deus. Seja como Jó, amado amigo. Não se deixe abater. O que Deus fez por um, Ele pode fazer por outro. Visto que homens e mulheres em todas as gerações são basicamente os mesmos, e visto que o grande Deus é o mesmo, e você pode ter certeza que Ele é, nós também podemos ter muita paciência em nosso círculo limitado. Nossa paciência pode ser ouvida entre aqueles que valorizam os frutos do Espírito. Em segundo lugar, não é uma virtude irracional ser paciente, pois, de acordo com o nosso texto, há grande amor e ternura nisso. Você viu o que o Senhor finalmente realizou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Devíamos ter visto na história de Jó, se a consideramos corretamente, que o Senhor estava em tudo. Não é uma narrativa em que o diabo é um único ator. O grande Senhor de todos está evidentemente presente. Foi Deus quem desafiou Satanás a considerar Jó e então o questionou quanto ao resultado. Menos visto que o maligno, o Senhor, no entanto, esteve presente em cada ato do drama. Deus não estava ausente enquanto seu servo sofria. De fato, se havia algum lugar onde os pensamentos de Deus estavam concentrados mais do que qualquer outro na providência naquele tempo, era onde um homem santo e justo estava suportando o peso da tempestade. O Senhor estava governando também. Ele estava presente como mero espectador, mas como dono da situação. Ele não entregou as rédeas a Satanás, longe disso, pois cada passo que o inimigo dava era apenas com permissão expressa do trono. Ele permitiu que Satanás despojasse seu servo de tudo o que ele possuía, mas estabeleceu o limite. Mas no próprio homem não toque um dedo. Quando, para completar o teste, foi permitido ao inimigo atormentar seu corpo, o Senhor acrescentou: mas você deve poupar a vida dele. A decisão sempre teve um limite. O cão do inferno pode morder e rosnar, mas sua corrente não é removida, e o colar de contenção onipotente está sobre ele. Venham, queridos amigos, vocês que estão com problemas, lembrem-se de que Deus está em sua tristeza, governando para o fim desejado e garantindo que ele não vá além do que está de acordo com a vontade dele. Portanto, você não sofreu nem sofrerá no futuro mais do que seu amor infinito presente. Além disso, o Senhor estava abençoando Jó em todas as suas tribulações. Bênçãos incontáveis estavam vindo para Jó enquanto ele parecia estar perdendo tudo. Não foi simplesmente que a última parte de sua vida foi mais abençoada do que a primeira, mas o tempo todo, todas as partes do processo de testes estavam trabalhando juntas para o seu bem. Agora vimos que o Senhor finalmente realizou. Ele trouxe abundantes bênçãos. O Senhor estava a cada momento para interromper o processo de refino quando chegasse aos limites ordenados por Deus, para que não acontecesse mais do que fosse realmente benéfico.
e, ao mesmo tempo, nada menos do que garantiria seu gracioso propósito. O Senhor foi sábio e terno com Jó, e mesmo no caso dele, não foi permitido que a dolorosa aflição avançasse um único grau além do ponto necessário de intensidade. E quando paramos para olhar toda a vida de Jó, vemos que o Senhor, em misericórdia, o tirou de tudo isso, com vantagens indescritíveis. Aquele que testou com uma mão apoiou com a outra. Qualquer que tenha sido o propósito de Satanás em tentar Jó, Deus tinha um propósito que anulava o do destruidor. E esse propósito foi satisfeito durante toda a provação, desde a primeira perda que aconteceu entre os bois até a última provação de seus 3 acusadores. Nunca foi uma questão, nas alturas do céu, a questão final. A misericórdia eterna estava lançando sua energia irresistível, e Jó foi fortalecido apesar da provação, e para mim tornou-se um homem mais sábio e melhor. Tal é o caso de todos os santos aflitos. Nós também podemos ser pacientes em nossas provações, pois o Senhor as permite. Ele está governando em todas as suas circunstâncias, está nos abençoando com eles, está esperando para acabar com eles e prometeu nos conduzir através deles. Portanto, não nos submeteremos alegremente ao Pai de nossos espíritos? Não é este o nosso desejo mais profundo? Seja feita a tua vontade? Discutiremos com aquilo que nos abençoa? Vamos reclamar quando o fim do problema estiver tão próximo e tão abençoado? Não. Vemos que o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia e, portanto, seremos pacientes. Amados, vamos aceitar a tristeza futura com alegria, pois é o amor divino que acrescentará aos nossos anos restantes quaisquer época de tristeza que ainda possa vir para nós. A vida de Jó poderia ter terminado sem o julgamento, mas se Jó, com perfeito conhecimento de todas as coisas, pudesse ter feito sua escolha, ele não teria escolhido suportar a provação por causa de todas as bênçãos que dela advieram? Nunca teríamos ouvido falar da paciência de Jó se ele tivesse continuado em sua prosperidade, e aquela primeira parte de sua vida teria sido um exemplo muito pobre na história em comparação com o que agora encontramos nas páginas das Escrituras. Camelos, ovelhas, servos e crianças compõem uma imagem de riqueza, mas podemos ver isso a qualquer momento. A visão rara é a paciência. É isso que eleva Jó à sua verdadeira glória. Deus estava fazendo o bem ao seu servo fiel e até recompensando sua justiça, quando o considerou digno de ser testado. O Senhor estava tomando o caminho mais certo e bondoso para abençoar e honrar aquele que era um homem íntegro, que temia a Deus e se desviava do mal. Foi compassivo da parte do Senhor permitir que as dolorosas provações sobreviessem a Jó para o seu bem. Havia mais misericórdia em sujeitá-lo a isso do que em protegê-lo. A falsa compaixão teria permitido que o bom homem morresse em seu ninho, mas a verdadeira compaixão colocou um espinho nele e o fez voar como a águia. Afinal, foi uma grande misericórdia que o tirou do estado em que vivia com conforto e luxo e o jogou na lama, pela qual foi desmamado do mundo e feito para procurar com mais fervor por uma vida melhor, mundo por vir. Sem dúvida, no caráter de Jó, o Senhor viu certas deficiências que não podemos ver, que ele desejava remover, e talvez também tenha selecionado algumas qualidades especiais que precisavam ser supridas, e o amor divino se encarregou de completar seu caráter perfeito. Talvez sua prosperidade o tivesse queimado de sol até que ele tivesse um tom um tanto duro e um julgamento agudo, e, portanto, o Senhor precisava suavizar seu espírito gracioso. As coisas que faltavam não eram virtudes comuns, pois nelas ele era perfeito, mas sim certos matizes ricos e raros da vida superior, e estes não poderiam ser transmitidos por nenhum outro meio senão sofrimento severo.
Nada mais poderia realmente ser feito por Jó sem essa agência especial, pois dobrar o número de seus camelos e ovelhas apenas aumentaria seu cuidado. Ele já tinha filhos suficientes também. Ele tinha uma família suficiente e coisas terrenas em abundância. Mas dar-lhe o dobro da graça, o dobro da experiência, o dobro do conhecimento de Deus, talvez o dobro da ternura de caráter que ele já possuía antes, foi um modo de enriquecimento que o misericordioso e compassivo Senhor adotou devido à grandeza de sua sabedoria e favor. Essa era a única maneira pela qual Jó poderia ficar duplamente rico no mais raro de todos os tesouros, e o Deus todo misericordioso projetou e aplicou esse método. Examinando o assunto de outro ponto de vista, pode parecer que Jó foi testado para que pudesse lidar melhor com a quantidade excepcional de bens que o Senhor resolvera dar a ele. Essa porção dobrada poderia ter sido demais para o patriarca se ele não tivesse sido elevado a um estado superior. Se a abundância é difícil de suportar, a superabundância ainda é pior. E, portanto, para aqueles que ele ama, o Senhor dá mais graça. Jó, por suas provações e paciência, recebeu não apenas dupla graça e dupla riqueza, mas dupla honra de Deus. Ele havia permanecido muito elevado na nobreza dos excelentes como um homem íntegro e íntegro antes de suas provações, mas agora ele avançou para o mais alto nível de nobreza espiritual. Até mesmo nossos filhos o chamam de o homem mais paciente que já viveu sob severas provações e sofrimentos. Ele ascendeu da cavalaria da bondade sincera à nobreza da resistência heróica. A princípio, teve a honra de se comportar admiravelmente em meio à riqueza e à facilidade, mas no final foi elevado, sentar-se entre os que glorificam a Deus nas fogueiras. A benevolência, a justiça e a verdade brilharam como estrelas brilhantes no céu de seu caráter celestial, mas agora a lua da paciência brilha como prata e ilumina a cena como uma beleza superior. Talvez o Senhor ame alguns de nós da mesma maneira e nos dê a dignidade da resistência, fazendo-nos cavaleiros, não do velocino de ouro, mas da cruz de ferro. Somente alguém cheio de compaixão e misericórdia poderia planejar tanto para nós mesmos indignos. Mais uma vez, Jó, por suas provações e pela graça de Deus, foi elevado a mais altas posições de utilidade. Jó foi útil antes de seu julgamento, como poucos homens ricos e influentes foram, mas agora sua vida possui uma fecundidade duradoura, abençoa multidões todos os dias. Mesmo nós que estamos aqui hoje, ouvimos falar da paciência de Jó. Todas as eras têm este homem como professor. Irmãos e irmãs, não sabemos que será abençoado por nossas dores, por nossos lutos, por nossas cruzes, se tivermos paciência com eles. Isso é especialmente verdade com os ministérios de Deus. Se eles devem ser realmente úteis para Deus, então seu caminho para a utilidade é subir o lado rochoso da montanha. Se quisermos confortar o povo aflito de Deus, devemos primeiro ser afligidos nós mesmos. A tribulação tornará nosso trigo apto para ser pão para os santos. A adversidade é o livro mais escolhido de nossa biblioteca, impresso em letras pretas, mas majestosamente iluminado. Jó é um glorioso consolador e pregador da paciência, mas ninguém se volta para Bildade, Zofar ou Elifaz, que eram consoladores miseráveis, porque nunca haviam sido miseráveis. Vocês, queridas irmãs, que Deus fará filhas de conforto para suas famílias, devem passar por uma bolsa de sofrimento também. Uma espada deve passar por seus próprios corações se você deseja ser altamente favorecido e abençoado entre as mulheres. No entanto, lembremo-nos de que a aflição não nos abençoará se for suportada com impaciência. Se chutarmos o aguilhão, ele nos machucará e deixará de atuar como estímulo adequado. Se nos rebelarmos contra os planos divinos de Deus para as nossas vidas,
podemos transformar seus remédios em venenos e aumentar nossa dor ao nos recusarmos a suportá-los. Seja paciente, seja paciente, seja paciente, e a nuvem mais escura produzirá uma chuva cintilante. Vocês ouviram falar da paciência de Jó, imitá-lo. Você viu o que o Senhor finalmente realizou. Regozije-se nisso. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Entregue-se a Ele. Espírito Divino, plante em nós o doce dom da paciência, por amor do nosso paciente Salvador. Amém.